Fala pessoal, tudo bem? Tô aqui de volta com mais um vídeo de dicas do Cartola, 25ª rodada desse ano de 2020 aqui pra vocês. E se tem uma coisa que eu aprendi na rodada passada foi nunca deixar o Marinho de fora. Dessa vez a gente não vai cometer esse mesmo erro. Solta a vinheta que daqui a pouco a gente vem com escalação. Bom, gente, começando aqui do nosso gol, como sempre, a gente queria indicar um cara que pra mim era uma dica muito segura e uma dica muito boa pra rodada, mas aparentemente ele não vai jogar. O goleiro provável aqui do Ceará é o Richard, que a gente não conhece muito. Nossa, acabei abrindo aqui um negócio sem querer, perdão. Mas o Fernando Praz seria uma ótima opção pra rodada, porque o Atlético Goianiense não é um time que faz muitos gols, principalmente fora de casa, e o Praz também tem uma regularidade muito boa de DDs. Então, seria uma ótima opção, e se ele jogar, inclusive, eu indico muito para vocês. Mas nosso goleiro para a rodada vai ser aí justamente desse confronto, mas vai ser do lado goiano do confronto. Jean, do Atlético Goianiense, vai ser o nosso goleiro para a rodada. Tem a questão do pênalti também, que ele é o batedor de pênalti, e esse é um confronto favorável para pênalti. Então, Jean, apostando também em alguma outra defesa difícil. O Ceará vai sem o Vina, que é a grande força ofensiva do time cearense. Então, eu acredito que o Atlético Goianiense, que é um time bom na defesa, possa, inclusive, sair com um SG. Então, o Jean é uma aposta um pouco mais ousada, porque a gente vai tentar não diferenciar tanto na zaga. Então, no goleiro, a gente, como é uma posição muito instável na rodada, a gente vai apostar aqui no Jean, confiando que ele possa imitar. Passando para as laterais, pessoal, eu acho que nessa rodada, eu queria falar para vocês que a gente vai fazer uma estratégia um pouco diferente, que não é uma coisa que eu recomendo muito para ligas clássicas, mas eu vejo nessa rodada uma boa oportunidade. A gente vai dobrar duas defesas nessa rodada, que vão ser o Palmeiras e o Grêmio. Então a gente já começa aqui na lateral com Vinha e Orejuela. São dois jogadores que dispensam apresentações, eles são jogadores que desarmam muito, que sofrem bastante falta, não erram tanto passe, não cometem tanta falta. São as duas melhores médias para lateral entre os prováveis da rodada, justamente por causa disso. Então a gente está apostando muito forte em Vinha e Orejuela. Orejuela já fez boas pontuações fora de casa e o Vinha já fez ótimas pontuações em casa, que são justamente onde são os confrontos deles dessas rodadas. São confrontos favoráveis para ele, então eu indico muito os dois. Acho que são, inclusive, unanimidades para a rodada. Se você quiser dar uma diferenciada, também aposto bastante no Isla do Flamengo, que tem uma média um pouco mais baixa, mas é um cara que vai muito bem lá na frente, tem grande chance de dar assistência, ele cai pelo lado direito e a defesa do Santos pelo lado esquerdo não é tão forte. Então, tô apostando aqui no Isla também, se você quiser dar uma diferenciada nos laterais, ele é uma boa opção. Na zaga, gente, tem muita gente indicando, inclusive, o Sabino do Coritiba, que é a segunda melhor média de zagueiro para a rodada. Eu não vou indicar o Sabino para essa rodada. Eu acho que muita gente coloca aqui o Sabino, principalmente pela questão do pênalti e também por jogar contra um Sport, que é um time com um poder ofensivo muito fraco. Mas eu acho que se o Sport tiver que fazer gol, vai ser nessa partida, porque ele joga dentro de casa contra um Coritiba que tomou 23 gols em 12 jogos fora de casa, o que é um número muito alto. Inclusive, o Coritiba tomou 3 gols do Goiás jogando fora de casa, que é o lanterna do campeonato. Então, eu acho que o Sabino não é uma boa opção para essa rodada, também porque o juiz desse jogo aqui, que é o Marcelo de Lima Henrique, ele disputou já 9 partidas no Brasileirão e não marcou pênalti em nenhuma delas. Lógico, pode contrariar essa estatística, pode ter um pênalti, o Sabino pode fazer o gol, pode imitar, mas não vamos apostar nele. Continuando aqui com Grêmio e Palmeiras, nossos zagueiros para essa rodada vão ser David Braz e Gustavo Gomes, que são jogadores que são seguros lá atrás, conseguem manter uma média e também são muito bons lá na frente, muito bons no jogo aéreo. Inclusive o David Braz, ele começou a bater falta agora, principalmente falta de mais longe. Ele levou perigo numa falta contra o Santos na Libertadores, que o John fez uma ótima defesa. Então, David Braz e Gustavo Gomes são nossos zagueiros para essa rodada, acho que são ótimas opções também. No meio de campo, pessoal, mantendo uma regularidade, acho que seria uma boa opção você escalar os 3 meias com a maior média aqui nesse ano, que são o Thiago Galhardo, o Rafael Veiga e o Arrascaeta. Mas desses 3, para dar uma diferenciada, a gente não vai escalar os 3, vamos escalar 2 deles. Começando com Thiago Galhardo e Rafael Veiga, a gente vai colocar esses 2, mas o Arrascaeta a gente vai deixar de fora e eu vou explicar aqui para vocês. Arrascaeta é um jogador que joga melhor fora de casa do que dentro de casa, principalmente esse ano. As melhores pontuações dele no Cartola foram jogando longe do Maracanã. Então, para dar uma diferenciada, a gente vai com o Everton Ribeiro, por outro motivo também. Jogando contra o Santos, o Arrascaeta tem 10 jogos, marcou 1 gol e 1 assistência só, enquanto o Everton Ribeiro em 15 jogos já tem 2 gols e 4 assistências. Contra o Santos, ele costuma ser bem mais decisivo. E eu, como sou santista, eu acompanho muito esses jogos. E não é só a decisão do Everton Ribeiro, ele costuma jogar muito bem contra o Santos. Tem um gol que eu sempre lembro, que ele marcou pelo Cruzeiro contra o Santos na Vila Belmiro, há muito tempo, né? Foi quando o Cruzeiro tinha aquele timaço, que foi bicampeão brasileiro. Everton Ribeiro, então, vai ser a opção pra gente completar o nosso meio. Acho ele um craque, um baita jogador. Não é tão cartoleiro contra o Arrascaeta, mas pra essa rodada, pra gente dar uma apostinha, fazer uma diferenciada, é ele que a gente vai colocar no time. Acho o
Patrick também do Inter, jogador muito voluntarioso, fez ótima partida contra o Boca pela Libertadores. Acho ele uma boa opção para a rodada. Ele finaliza muito, sofre muita falta, desarma bastante e chega muito forte pela esquerda, podendo dar assistência e até fazer gol. Então o Patrick também aqui é uma ótima opção para a rodada, mas vamos de Everton Ribeiro, Rafael Veiga e Thiago Galhardo. No ataque, a gente não vai cometer o mesmo erro da rodada passada. Já vamos logo escalando aqui o Marinho. Só é bom deixar um adendo que talvez ele não jogue. Se o Santos tiver algum jogo para poupar titular, vai ser nesse jogo aqui, porque tem um confronto dificílimo, o jogo de volta contra o Grêmio pela Libertadores na semana que vem. Então, eu acredito que é possível que o Cuca poupe alguns titulares, então o Marinho nosso primeiro atacante, mas se sair alguma notícia eu aviso para vocês no Twitter, só me seguir, o link pro Twitter vai estar aqui na descrição desse vídeo. Outra dúvida que eu fiquei também foi entre Luciano e Brenner. Eu sempre estou escalando o Brenner e é o Luciano que tem imitado, mas eu vou dar um último voto de confiança aqui pro Brenner no canal. Prometo para vocês, pode ficar gravado, que se o Brenner não mitar e o Luciano mitar nessa rodada, eu só vou escalar o Luciano até o fim do ano, porque tá bem osso. Na última rodada o Luciano fez 12 e o Brenner fez só 1 ponto, uma diferença de quase 11 pontos pro nosso time. A questão é que eu vou escalar o Brenner porque contra o Corinthians, mesmo quando ele não era badalado, ele sempre que entrava fazia gol. Na carreira do Brenner, o Brenner tem 3 jogos contra o Corinthians e já marcou 3 gols. Por isso a gente vai apostar nessa regularidade, nessa carrasco, né? O Brenner é o carrasco do Corinthians, então vamos apostar no Brenner para ser nosso segundo atacante. Completando o nosso ataque, vamos de Claudinho do Bragantino, é um confronto favorável, o Bragantino é favorito contra o Fortaleza, são duas equipes em momentos opostos no turno, o Bragantino voltou para o segundo turno muito melhor, enquanto o Fortaleza voltou para o segundo turno muito pior. Então aposto no Claudinho, que é o principal jogador do Bragantino, já falei várias vezes aqui para vocês, acho que é uma boa opção. Além do Claudinho, o Cano do Vasco, eu acho que é uma boa opção também. É um confronto difícil, é um clássico, acho que ele não vai receber tantas bolas e por isso a gente não vai escalar ele. Já que é um cara que precisa dos companheiros dando passes para ele para fazer uma boa pontuação, né? Já que ele só pontua bem com o gol. Mas além desse que eu já indiquei para vocês, acho que quem também é uma boa opção para a rodada são os atacantes do Palmeiras. Tanto o William quanto o Gabriel Verón, um pouco abaixo dos outros, eu acredito, por serem jogadores com a média um pouco mais baixa, mas eu acho que o Palmeiras tem chance de fazer vários gols no Bahia, que não tá muito bem, e Gabriel Verón e William fazem gol nessa partida. Nosso técnico, pessoal, para mim é o principal favorito da rodada, ele revolucionou o Palmeiras, Abel Ferreira, o português, apesar que ele não vai estar no comando do time lá no banco de reservas, porque tá com Covid, mas ele vai ser o nosso técnico aqui, já que o Cartola permite que a gente escala ele, então Abel Ferreira, nosso comandante, nosso manager para essa rodada. A faixa de capitão, pessoal, vai ficar aqui no comando do Thiago Galhardo. Eu acho que o confronto dele é muito favorável e é muito favorável para ele voltar a marcar no campeonato. Ele não fez nenhum gol desde a saída do Kudê, não marcou nenhum gol sob o comando do Abel Braga, mas eu acredito que essa é uma partida perfeita pro Thiago Galhardo, que foi um mito no começo do ano do Cartola, a gente não pode se esquecer disso. Não é que ele desaprendeu a jogar bola do nada, tá certo? Então, como ele é um atacante, é um cara com muito potencial de fazer gol, de decidir, acho que é um jogo ótimo para deixar a faixa com o Thiago Galhardo. Marinho também é sempre uma boa opção para capitão, né? Já que ele pontua muito bem mesmo sem fazer gol, mas vamos apostar aqui no Thiago Galhardo como capitão para essa rodada. Bom, pessoal, essas foram as dicas de hoje. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa aquele like que ajuda demais pra gente. E se inscreve no canal também se você ainda não for inscrito. Espero novamente que as dicas tenham te ajudado. Vou ficando por aqui. Aquele abraço, até o próximo vídeo.